Georg Simon Ohm foi um físico e matemático alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854. Ele realizou diversas experiências com fio condutores de diversas espessuras e comprimentos. Ele verificou com as experiências que a resistência elétrica do condutor ela era proporcional à área da secção transversal do fio e ela é inversamente proporcional ao seu comprimento. Existem resistores no quais a variação da corrente elétrica ela é diretamente proporcional à variação da diferença de potencial, ou seja, a nossa tensão. E a partir de suas observações, definiu o conceito do que era resistência elétrica. Em 1827, publicou o resultado daquele que se tornou o seu mais importante trabalho, o circuito galvânico examinado matematicamente. Então, a sua primeira lei define o que nós conhecemos hoje, que é aquilo que nós passamos na última aula, com o URI. Só que essa equação aqui, ela não é a primeira lei de Ohm. Ele conseguiu definir o que era uma resistência elétrica. Essa equação ela já existia. Ele utilizou dessa equação porque ele conseguiu então dizer que é diretamente proporcional à tensão elétrica, mas ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. Quanto maior for a resistência, menor é a corrente elétrica. Então, o que ele pegou? Aplicando essa diferença de potencial nos extremos de um condutor e mantendo a mesma temperatura, essa tensão ela é proporcional à corrente. Então, se eu divido a corrente, pego um determinado ponto, a tensão pela corrente naquele ponto vai ser igual a tensão pela corrente em outro ponto, igual a tensão pela corrente em outro ponto. Então, sempre que houver essa divisão da tensão pela corrente elétrica e for o mesmo valor, significa que a resistência elétrica ela é constante. Vai ser sempre a mesma proporção ali, isso vai dar sempre o mesmo valor. E aqui a unidade de medida, lembrando que para resistência nós usamos o Ohm, tá? Que é a letra maiúscula grega. Se nós colocarmos isso em um gráfico, vai acontecer a seguinte situação. Quando um resistor ele é ôhmico, ou seja, tensão dividido pela corrente vai dar sempre o mesmo valor, nós vamos ter o primeiro gráfico, tensão por corrente, uma reta crescente e linear. Se acontecer a segunda situação, que nós vamos ter um arco de parábola, isso já é um resistor não ôhmico, porque ele não teve sempre a mesma proporção, não foi linear. Então, a primeira lei de Ohm tem que ser constante, tem que ter uma reta linear. Assim, nós vamos ter, então, um resistor ôhmico. Se por um acaso acontecer essa situação aqui, ou essa segunda situação ali, fiz em preto, não pertence à primeira lei de Ohm. A reta, sim. Por exemplo, a figura do gráfico mostra como varia a diferença de potencial. Sempre que eu falar em diferença de potencial, eu estou me referindo à tensão elétrica de um resistor ôhmico em função da intensidade da corrente que o atravessa. Determine a resistência elétrica do resistor. Para descobrir que a resistência elétrica não tem outra maneira a não ser fazer o URI. Então, ali nós temos, qualquer ponto que vocês vão pegar vai dar o mesmo valor de resistência, porque é linear. Eu peguei o extremo, tá? Coloquei ali que o valor da tensão vale 9 e o valor da corrente vale 0,6. Mas eu poderia ter pego a tensão valendo 6 e a corrente 0,4. Ou a tensão valendo 3 e a corrente 0,2. Qualquer um dos pontos ali. Ia dar o mesmo valor para a resistência, ia dar 15 ohm. A letra B pede a intensidade da corrente que atravessa o resistor quando submetido à diferença de potencial de 51 volts. Então, o resistor ele é ôhmico, vocês conseguem observar isso porque porque aqui é uma função linear, tá? Então, fazer o RI. Então, observem que tensão muda, corrente elétrica muda, mas muda sempre na mesma proporção, porque a resistência é a mesma. Então, o R, eu continuo usando o 15. 51 igual a 15 vezes I, significa que a corrente elétrica, quando for 51 volts, vale 3,4 amperes.
A segunda lei de Ohm fala que, a partir de suas experiências com fio condutores de diferentes espessuras e comprimentos, ele verificou que a resistência elétrica de um condutor ela é inversamente proporcional à área e ela é diretamente proporcional ao seu comprimento. Então, aqui nós temos uma grandeza que ela é diretamente proporcional e outra inversamente proporcional. Para mim colocar uma igualdade, falta alguma informação, que é a resistividade do material. Aqui a segunda lei de Ohm, ela trata sobre as características do material. Na primeira lei, nós tratamos com relação ao circuito. E aqui nós avaliamos somente o condutor. Então, eu vou olhar qual é o comprimento do condutor, qual é a área ali da espessura do fio. E, claro, vou olhar a resistividade, porque um material, ele conduz mais ou menos eletricidade que o outro. Então, uma característica que faz com que ele conduza mais ou menos é essa resistividade do material. Então, nós temos a seguinte situação ali. Tenho fios de mesmo tamanho, mas as áreas, elas são diferentes. Então, quanto mais área eu tenho para percorrer ali, significa que eu estou diminuindo qual é a resistência desse fio. Significa que eles têm mais espaço para percorrer. Agora, se eu mudo o comprimento desse meu fio, quanto maior for o comprimento, significa que mais eu vou ter que percorrer, ou seja, tem uma resistência maior ainda a ser percorrida. Essa é a relação de comprimento e de área. A resistividade de um material, ela depende da temperatura, aumentando quando se aquece um condutor da maior parte dos casos. Então, resistividade, ela pode ter esses dois símbolos ali. É aquele P, que na verdade é o Rho, tá puxadinho, ou simplesmente um R maiúsculo, tá? Vocês podem encontrar esses dois modelos. Então, aqui observem que tem uma relação com a variação da temperatura, as dilatações, tá? Então, depende da resistividade inicial e mais a variação ali, um coeficiente com a variação da temperatura. Por que eu voltei nessa variação da temperatura? Porque o aumento da resistividade da resistência elétrica dos metais com relação à temperatura, elas ocorrem por causa da agitação térmica dos átomos. As partículas que constituem esse átomo, elas vão ficar agitadas, consequentemente acaba aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, nós vamos ter o efeito Joule. Lembrando que isso não é ruim, tem muitas coisas que nós utilizamos em função do efeito Joule. Por exemplo, o chuveiro elétrico. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês sobre as resistividades de cada um dos materiais ali e o coeficiente de dilatação linear. Lembra que nós trabalhamos ano passado a relação da variação da dilatação? Então, aqui nós temos os coeficientes lineares, que era o alfa. Nós temos também coeficiente superficial, coeficiente volumétrico. Aqui está comparando em uma dimensão. E aqui nós temos a resistividade de cada um dos materiais. Quanto maior for a resistividade, significa que maior é a resistência. Se eu tenho uma resistência maior, significa que menos corrente vai passar. Então, se eu quero aquecer, quanto maior for a resistividade, melhor. Aqui, normalmente, a gente utiliza valores de milímetros quadrados por metros. Tá? E depois, se eu utilizar o comprimento em metros, vai ficar como área milímetros quadrados. Tá? Tem que olhar sempre a questão da unidade de medida ali, para ver se realmente precisa ter a transformação ou não. Falando em resistência, na última parte eu coloquei para vocês o que era um resistor fixo, que ele tem aquelas listras lá, que cada faixa responde a alguma variável ali. Nós temos o reostato, que também é um resistor, e esse reostato ele é um dispositivo que apresenta resistência variada. Ele é utilizado principalmente ajustar as características de geradores elétricos, reduzir a intensidade de iluminação e controlar a velocidade de motores elétricos. Muita parte dos eletrônicos que nós utilizamos os reostatos. Não tem uma resistência fixa. Essa resistência está variando conforme diversos fatores que nós estamos utilizando. Por exemplo, aqui eu tenho um fio metálico que é feito de um material cuja resistividade é 20 ohm milímetros quadrados por metros.
e tem secção transversal de área de 0,10 milímetros quadrados. Eu quero saber a resistência desse fio por metro de comprimento. Então, eu quero descobrir a resistência olhando as características do material. Eu não estou analisando ela no circuito, eu não estou falando de tensão e não estou falando de corrente elétrica. É essa a diferença que vocês têm que perceber na hora de utilizar o RI ou aqui a equação da segunda lei de Ohm. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a resistividade, que está em milímetros quadrados por metros, a área está em metros quadrados e o comprimento está em metro, porque está dando por metro de comprimento. Substituindo na equação ali, eu vou ter que a resistividade é milímetro quadrado por metro, 0,20, o comprimento está em metros, e a área 0,1 metro quadrado. Observem que eu vou cortar todas essas unidades, eu não preciso transformar. E a unidade de medida que nós temos para a resistência elétrica é o ohm. Aqui eu coloquei 2 sites para vocês. Se vocês colocam lá no Google, FET Colorado, tá? Primeira lei de Ohm, ou então FET Colorado, segunda lei de Ohm. Não sei se vocês conseguirem pegar daqui para passar para lá. Eu não consigo abrir para mostrar aqui para vocês. Tem essas duas situações lá, ó. Vocês vão aumentar a tensão elétrica, vocês vão ver que vai aumentar a corrente elétrica. Vocês vão aumentar a resistência, vocês vão ver que vai diminuir corrente elétrica. Dá para brincar isso lá nesse simulador.